Diz assim o Salmo 73: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve como colar, e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, e aumentam suas riquezas. Certamente foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põem em terreno escorregadio, os fazem cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja, eu agi como insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, Senhor. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu diriges com os teus conselhos, e depois me receberás com honra. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os seus feitos. Amém? Que ele está sentado. Nós vamos meditar nesse belo salmo, o salmo de Asaf. Quando eu li esse salmo, e certa vez eu até já falei sobre isso, como é parecido com a história infantil que todos nós provavelmente conhecemos, do Patinho Feio. Todos conhecemos a história do Patinho Feio. A mamãe pato tem lá os seus ovinhos, e dos 5, vem o primeiro, um patinho lindo, o segundo, o terceiro, o quarto patinho lindo. Quando chega no 5º, sai aquela coisa desengonçada, e a mãe fica assustada: meu, que patinho feio! E a vida do patinho feio naqueles primeiros dias é assim, de repúdio, de discriminação. Todos olham para ele de uma forma estranha: que patinho mais feio, que coisa mais assustadora. E ele se sente tão desprezado, tão rejeitado, que a história diz que ele sai, e vai buscar um outro lugar para viver. Mas até na floresta os animais olham para ele, os patos selvagens, e coloca aquele rótulo: meu, que patinho feio, que patinho feio. E a vida dele passa, até que ele cresce tanto, e um dia escondido ele vê a beleza de 2 cisnes, e de repente aquele cisne começa a vir em direção a ele. Ele meio se esconde, e o cisne diz: você não vai vir com a gente? Vocês estão falando comigo? Tinha sido desprezado até agora. Não, você é um dos nossos. E quando ele olha o reflexo dele na água, ele era um belo cisne, O ovo estava no meio quando nasceu, estava lá no meio dos ovos dos patos. Foi taxado como um patinho feio, mas a verdade é que ele era um belo cisne, e a história diz que como cisne viveu feliz para sempre.
A história do Asaf é muito parecida com a história do patinho feio. E tem algumas lições importantes para a gente, principalmente na questão de onde nós estamos focando a nossa vida. Onde está o foco da tua vida, irmão? Onde está o nosso foco? E muitas vezes esse foco precisa ser corrigido, porque nós estamos focando coisas erradas para nossas vidas. Uma coisa que esse texto deixa bem explícito e bem claro é que todos temos as nossas crises. Crises vêm sobre todas as pessoas. E claro, ainda mais no nosso tempo, o tempo do holograma, o tempo da aparência, onde todo mundo tem que aparentar que está bem, né? Eu posso estar destruído, eu posso estar acabado, mas quando eu vou em público, eu preciso me mostrar que estou bem, estou feliz, está tudo legal. E muitas vezes, até dentro da igreja, a gente olha para o lado, meu Deus, todo mundo feliz, todo mundo bem. Será que ninguém está passando por problema? Será que é somente comigo? Não é somente contigo. Infelizmente, nessa sociedade de aparência, né, o nome diz, aparenta que está tudo bem, mas todos passamos por crise, todos passamos por questionamentos, e inclusive a beleza da Bíblia é que nos mostram que os homens de Deus, os homens que fizeram história da fé, também passaram por crise. O próprio Asaf que escreveu esse salmo, você imagine só, Asaf, quem era Asaf? Ele era o Luciano da época do rei Davi. Tinha 3 grandes maestros, 3 grandes líderes musicais, né, que era Emã, Jedutum e o Asaf. E eles deram uma linhagem, os seus filhos foram grandes maestros, grandes músicos. Eles eram responsáveis pelo louvor na casa do Senhor, para conduzir o povo à presença de Deus. Ele era um ministro do Evangelho, né? Era um ministro da casa do Senhor, era um pastor que cantava, e lá estava ele, agora dizendo assim, olha, eu quase perdi a fé, os meus pés quase me derrubou, por pouquinho assim que eu não chutei o balde. Asaf passando por crise. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver outros personagens da Bíblia. Elias chegou a um ponto que pediu a morte. O profeta que orou, fogo desceu do céu perante uma multidão de israelita. Depois daquela cena, recebe a ameaça de Jezabel, e ele, eu estou sozinho, só eu sirvo a Deus, é melhor que eu morra mesmo. Nós vemos o grande rei Davi, leia os salmos de Davi, você vai ver quantos momentos de crise na vida do rei Davi. Jeremias, quando começa a ver a assolação do povo de Israel, o desespero, a crise que passa por Jeremias, irmãos, você precisa entender isso. Crise vai vir sobre todos. Todos nós passamos por crises. Agora, uma coisa é real, nós passamos por crise. Você precisa entender uma coisa: Deus não passa por crise. Com Deus não tem crise, mas nós passamos e muitas vezes nos sentimos o patinho feio da história. Agora, o que é importante que nós vemos aqui nesse salmo, que foi um grande erro de Asaf, e que muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, é o foco. Onde nós focamos o nosso olhar no momento de crise. Isso aqui é o que responde muita coisa, porque Asaf, ele diz assim, e se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver, versículo 2, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, e por pouco não escorreguei. Versículo 3, olha o que ele diz, pois eu tive inveja dos ímpios. Ele começa a olhar e fazer comparações, e daí ele diz, olha, eu sirvo a Deus, eu me dedico à casa do Senhor, eu estou aqui lendo as Escrituras, eu estou aqui servindo ao Senhor, mas eu olho para os ímpios estão prosperando, os ímpios estão ficando doentes, os ímpios vivem felizes, parece que a vida deles sim que é boa, que é o certo, e eu que estou tentando fazer a coisa certa, está complicado.
Ele olha para a vida dele e ele começa a fazer comparações porque foca os ímpios. E quando nós estamos em crise, irmãos, se tem uma coisa errada para fazer, é comparação. Se está passando por crise, não faça comparações, porque você sempre vai se afundar ainda mais. Mas era o que ele estava vendo, e nessas comparações, na forma, aquele prisma, aquela coisa que estava tapando a visão dele, que ele só conseguia ver uma parte da situação, ele só via que os ímpios tinham uma vida boa. Ele estava lembrando que quando ele foi no shopping, o filho dele pede um brinquedo, ele não podia dar porque não tinha dinheiro, mas o vizinho dele, que bate na esposa, que só fala palavrão, que é trapaceiro, o vizinho dele tem dinheiro para dar o presente que os filhos querem. Ele estava lembrando quando o fusquinha dele ficou parado no meio da estrada, não tem dinheiro para comprar um carro melhor, e passa aquele corrupto com a sua Ferrari. Ele estava lembrando de quando o filho dele chega bêbado em casa, ele entra em desespero, mas parece que os filhos dos ímpios só se dão bem, vivem harmoniosamente em família. Ele começa a fazer comparações, talvez lembrando situações da sua vida. Claro que eu estou aqui hipotetizando situações, mas são coisas que nós também fazemos. Nós olhamos, parece que esses artistas que não têm compromisso com Deus, que vivem promovendo o pecado, parece que estão bem, não falta dinheiro, são famosos, vivem felizes, comem onde querem, andam com a roupa que quer, com o carro que quer, moram em mansões, curte férias e, meu Deus, eu que sirvo o Senhor, estou nessa vida aqui de labuta, tristeza, ouvindo xingamento do patrão, ouvindo fofoca dos meus amigos. O que está acontecendo, Senhor? Crises de Asaf, por volta de 3.000 anos antes da gente, bem parecida com muitas situações que nós vivemos hoje. Mas por quê? Ele começa a focar coisa errada, e daí ele disse, olha, nessa comparação que ele fez, né, ele toma algumas conclusões, né, colocando os ímpios sempre em posições de destaque, e ele, né, como o patinho feio da história. E ele chega a dizer assim, olha, os meus pés quase se desviaram. Teve um momento, teve uma certa altura do campeonato que eu quase chutei o balde, mas graças a Deus por esse quase, né? Ele não chutou, ele se conteu, por mais que ele tivesse com o foco errado, ele não chutou o balde, esperou passar para ver o que ia acontecer. É o que a gente entende, né, da vida dele. E daí sim ele começa a enxergar uma luz no fim do túnel. O versículo 16, ele diz assim, olha, quando eu tentei entender essa situação, entender tudo isso, eu achei muito difícil para mim. E essa é uma perturbação boa para as pessoas que conhecem a Deus e ficam inquietas com situações similares a de Asaf. Sou justo, estou tentando buscar Deus, servir ao Senhor, as coisas parecem que não fluem. Eu olho para as pessoas que não querem nada com Deus, que são amantes do pecado, parece que tudo está numa boa. Deixa eu tentar entender isso. E ele disse que não conseguiu entender. Era muita coisa para a cabecinha dele. Daí essa perturbação, essa inquietação, leva ele a tomar uma atitude que vai realmente dar um clique na mente dele. E é o que Deus muitas vezes permite nós passarmos. Perturbação, questionamento, incompreensão da situação. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, por que está dando tudo errado? Senhor, o que está acontecendo? E é nesse momento, é nessa situação, que o Senhor permite a gente ficar bem quieto, porque a gente toma uma posição, sabe de quê? De mudar de foco. Estou olhando para o ímpio, fazendo comparação, ligando a televisão, assistindo aquelas coisas, olhando para a minha vida, não estou entendendo nada. O que eu vou fazer? Vou buscar uma saída.
E quem é crente, geralmente, daí é nesse momento, a crise está apertando, não está entendendo nada, que vai para o quarto falar com Deus, que vai dobrar o joelho. Foi o que aconteceu com Asaf. Ele diz assim: olha, eu não entendi nada, era muita coisa para a minha cabeça, difícil para mim entender, e no versículo 17 ele diz assim: até aqui entrei no santuário de Deus, e então, daí caiu aquela máscara, eu comecei a entender as coisas, entendi o destino dos ímpios. Primeira coisa que eu falei, irmãos, todos nós temos crise. Segunda coisa que eu falei, irmãos, nós na crise não podemos focar em qualquer coisa, porque o foco vai determinar o nosso sucesso ou fracasso. E a terceira coisa é isso aqui: o nosso sucesso e a solução para os nossos problemas está em nós focarmos na solução, na coisa certa, que é o Senhor, que é buscar a ajuda de Deus. E foi o que Asaf fez. Olha, quando eu não entendi nada, eu entrei no santuário, e daí eu comecei a entender as coisas. E ele, nessa compreensão dele, como se essa venda caísse dos olhos, ele começa a ver que ele estava enganado, né? Ele viu que, peraí, os ímpios não estão tão bem assim não. O fim deles é de perdição, o fim deles é de sofrimento, é de tristeza, é de angústia. O que eu estava na cabeça quando eu quis ser igual a ele? E daí ele começa a enxergar até a situação dele, e é até engraçado, porque ele se diz: meu, como eu fui burro, como eu fui burro, como eu estava invejando os ímpios, mas, gente, eles estão perdendo as melhores coisas da vida, eles não têm relacionamento com Deus. E daí ele diz: eu estava agindo como um animal irracional. Irmãos, mesma coisa que aconteceu com Asaf acontece com a gente. E a gente precisa, sabe o que? É fazer isso, é olhar para o Senhor, tirar o foco dos ímpios, das comparações das outras pessoas, focar em Deus. E a gente vai ver que o que nós temos é privilégio. Por mais que eu não tenha as coisas que parecem tão boas da vida, eu tenho o Senhor, eu tenho o melhor da vida, que é o Senhor. E o Asaf começou a ver isso para a sua vida. O que ele tinha era mais importante do que tudo que os ímpios tinham, não valia a pena. Se comparado, o que ele tinha era muito mais importante. Daí ele começa a dizer o seguinte nos últimos versículos: olha, Senhor, eu sempre estou contigo, o Senhor toma a minha mão direita e me sustém. Senhor, tu diriges com os teus conselhos a minha vida, e ainda depois me receberá com honras. Versículo 25: a quem tenho no céu senão a ti? E aqui na terra, Senhor, eu nada desejo além de ti. Olha só, a aproximação do Senhor, a mudança de foco, o que faz com a vida do sujeito, e é o que faz com a tua vida, com a minha vida, irmãos. Quando nós realmente deixamos o Senhor tirar essa máscara, tirar essa venda que nos coloca na forma do mundo, apenas achando que os prazeres, entre aspas, dessa vida que são importantes, que são bons. Gente, a verdade é o que o Asaf entendeu. O salmista Asaf entendeu que estar com o Senhor era o melhor, desfrutar da presença do Senhor é melhor. E ele chega a dizer: Senhor, no céu, a quem tem eu além de ti? E aqui na terra, Senhor, o que eu estou pensando? Não existe nada melhor até aqui na terra do que desfrutar da tua presença. E daí ele conclui dizendo: olha, Pai, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu refúgio. E ele começa a ver que ele, na verdade, estava num nível bem superior aos ímpios, porque ele era amigo do Senhor.
ele era amigo de Deus. O Senhor estava ao lado dele, o Senhor estava sustentando com a mão direita, e o Senhor tinha futuro glorioso para ele. Irmãos, com essa palavra, eu quero que você saia daqui entendendo pelo menos essa verdade. No momento que você se sentir o patinho feio da vida, o patinho feio da história, busca o Senhor, busca o Senhor, porque o mundo que vive de aparência, o mundo que é vazio de essência, eles sempre vão querer que os outros estejam parecidos com eles, para que eles venham se sentir bem. Não, estou vivendo de aparência, o que eu preciso fazer? É mostrar que isso é importante, para que os outros fiquem no mesmo nível. Só que nós que fomos alvo da graça do Senhor, nós que tivemos uma experiência real com esse Deus, nós precisamos entender que a vida é muito mais do que aparência, do que roupa de marca, do que carrões, do que bons cargos, do que honra, do que glória, do que saúde. Tudo isso pode ser bom quando nós temos a compreensão que o melhor da vida é Deus, que o melhor da vida é Deus. E aí nós vamos entender que nós não somos o patinho feio da história. Por mais que o mundo tenta nos enquadrar nisso, dizendo que acreditar em Deus é besteira, dizendo que ser crente é para quadrado, é para idiota, é para perdedor. Mas quando nós focamos no Senhor, nós conseguimos nos ver como cisnes, como pessoas especiais, como pessoas que têm uma beleza indescritível, como pessoas que entenderam que nasceram para brilhar para o Senhor, para viver para o Senhor, para agradar ao Senhor. E a palavra para você meditar nessa semana é isso, irmão. Você é um cisne do Senhor. Portanto, não deixe o mundo te colocar o rótulo de patinho feio. Eles podem falar o que quiserem, mas o importante não é o que eles falam. O importante é o que você faz e o que eles falam. E a partir do momento que você encarna as palavras do mundo, você se rebaixa ao nível dele. Mas não faça isso. Ouça o que Deus diz ao teu respeito, e você é cisne perante o Senhor. Amém? Vamos colocar em pé, fazer uma oração. Essa palavra eu sei que foi de Deus para o seu coração. Eu não sei o que você está passando, não sei o que estão falando de você, mas o Senhor está aqui dizendo que você é muito especial para Ele. O Senhor está aqui dizendo que você é único, que você tem um valor inestimável. Portanto, aceite as palavras do Senhor. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra que é tão especial, Senhor, e que nos mostra a nossa humanidade. Deus, o grande Asaf, o grande Elias, o grande profeta Jeremias, pessoas que também passaram por crises que talvez nós estamos passando aqui na nossa vida hoje, em 2012, mas, Senhor, com lições tão importantes a aprender, Pai. E queremos aqui pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós aceitamos os rótulos do mundo e pensamos que somos o patinho feio da história. Obrigado, Senhor, por nos mostrar que nós somos imagem e semelhança Tua. Nós somos os cisnes da história. Nós somos seres especiais, criados, Senhor, com muito amor, muito carinho por Ti. Senhor, nós somos convidados a ser Teus amigos, amigos do Criador de todo esse universo, amigos, Senhor, e filhos daquele que tem todas as coisas nas Suas mãos. Deus, obrigado por esse privilégio, que nós possamos enxergar, Senhor, esse privilégio a cada dia da nossa vida, que lá na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, Senhor, nós possamos viver uma vida que venha realmente, Senhor, ser uma vida que agrade a Ti, uma vida, Senhor, que valorize a beleza da vida, a beleza, Senhor, de sermos criaturas Tuas. Deus, nós Te agradecemos pelo privilégio de pertencer a Ti, e diferente dos ímpios, diferente daqueles que viram as costas para Ti, Senhor, nós temos a esperança da glória, nós temos, Senhor, uma esperança real, uma esperança sólida,
uma esperança, Senhor, de desfrutarmos o melhor da vida aqui e ainda, Senhor, passarmos uma eternidade gloriosa contigo. Obrigado, Deus, por essa verdadeira e real esperança. Te agradecemos em nome de Jesus.